Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências Humanas. Essa aula é direcionada para os estudantes dos primeiros e segundos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos juntos, Chaminézinho, vamos junto com a galera para mais uma aula super bacana. Vamos juntos, meninos e meninas, para mais uma aula, para mais um momento de reflexão, de construção de conhecimentos, de aprendizagens. Vamos juntos! O tema da nossa aula de hoje é refletindo sobre o 20 de novembro. Já ouviram falar nessa data? Vocês sabem qual é o momento aí que tem a ver com a data do 20 de novembro? O que é que a gente comemora? Quais são as reflexões que a gente faz? Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar e refletir sobre essa data, o 20 de novembro, o que é que se comemora, o que é que tem a ver com essa data, quais são as informações que a gente vai então aí trazer e que conhecimentos a gente vai compartilhar hoje, ok? Mas antes disso, vamos lembrar, Chaminézinho, lembrar, pessoal, do desafio da aula passada. Qual foi o desafio? Bom, faça um desenho daquilo que você mais gosta de fazer durante o dia ou a noite. Na aula passada a gente conversou um pouco sobre os períodos do dia, né? E também sobre o que as pessoas costumam fazer de manhã, de tarde, à noite. E o desafio foi esse, ó, você fazer aí um desenho ou uma foto daquilo que você mais gosta de fazer. Ou de dia, ou de tarde, ou de noite. Fez o desafio, conseguiu fazer, e aí? Façam os desafios, é importante que vocês façam os desafios. Eles ajudam você a aprender melhor o conteúdo, a entender melhor o que o professor trabalha aqui na aula e o que a sua professora ou o seu professor trabalha na sua turminha, ok? Façam os desafios e sempre que concluir os desafios, mandem pra gente, manda foto, enfim, compartilha com a gente, tá? Pra gente trazer pra cá também, ok? Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Qual é o foco da aula de hoje? O que é que a gente vai então pensar, conversar, aprender juntos? Bom, o objetivo é refletir sobre o Dia da Consciência Negra, que é o 20 de novembro. Refletir, professor, o que é refletir? É aquilo que quando a gente olha para o espelho, aí a gente vê o reflexo, Não, refletir tem a ver com pensar, não é? Parar para avaliar, aprender. Refletir é pensar sobre algumas questões. Nesse caso, a gente vai refletir sobre o Dia da Consciência Negra. O que é esse dia, por que é que existe, o que é que se comemora, o que é que se lembra, o que é que se debate sobre isso, ok? Bom, o que é então o Dia da Consciência Negra? Vamos pensar um pouquinho? O Dia da Consciência Negra nos lembra das discussões e ações de combate ao racismo no nosso país. Ou seja, é um dia... Por que fala Dia da Consciência Negra? É porque exatamente a gente tem esse propósito de criar consciência nas pessoas da importância do respeito para com as pessoas negras, de respeito para com os povos negros. Professor, mas então por que existe essa data? Por que tem essa data? A gente vai conversar sobre isso e vamos aprender sobre isso também na aula de hoje. O Dia da Consciência Negra também tem a ver, com a luta e a conquista dos povos negros no Brasil, tá? E também a gente celebra a cultura afro-brasileira. Ou seja, o Dia da Consciência Negra é o dia de nós lembrarmos a importância, o papel do povo negro no nosso país, para a cultura, para o desenvolvimento do nosso país e lembrar também da história. E a história vai nos mostrar o porquê de a gente comemorar essa data. Vocês sabem que no Brasil, né, a gente teve um longo período de escravidão, onde os negros e negras eram tratados como escravos, eram trazidos da África para cá para trabalharem como escravos e escravas. E aí, hoje, atualmente, a gente tem o Dia da Consciência Negra, que é para lembrar da história, para que todo mundo saiba que existiu isso na nossa história, para que isso não se repita, mas também para que a gente possa criar, se conscientizar do respeito às pessoas, do respeito às pessoas negras, respeito ao ser humano, ok? Bom, então por que o dia 20 de novembro, professor? Ok, eu já entendi que o Dia da Consciência Negra é um dia para a gente lembrar, para a gente recordar, para a gente enfatizar a luta dos povos negros, as conquistas dos negros e a contribuição dos negros e negras para o nosso país, para a nossa cultura, para o desenvolvimento da nossa nação. Mas por que o dia 20 de novembro? Bom, o dia 20 de novembro, a gente comemora, a gente lembra
a morte do Zumbi dos Palmares, que foi no dia 20 de novembro de 1695, tá? E ele foi um negro pernambucano que nasceu livre, tá? Mas foi escravizado aos 6 anos de idade. E Zumbi, olha, aqui tem um retrato dele, tá? Tem uma imagem que representa como o Zumbi era. Ele foi o líder do Quilombo dos Palmares. O Quilombo era um lugar para onde os escravos que fugiam iam. E lá as pessoas podiam viver, os negros e negras podiam viver em paz, desenvolver sua cultura, a comunidade, podiam lá viver seus valores, suas crenças, suas religiões. E o Quilombo dos Palmares foi um dos quilombos mais importantes do nosso país, e Zumbi era o líder desse lugar, tá? O quilombo ele existiu por volta de mais ou menos 100 anos e chegaram a viver mais ou menos 30 mil pessoas nesse quilombo. E aí o Zumbi, ele é um dos grandes nomes, uma das grandes referências quando a gente fala da luta contra a escravidão, da luta pela libertação dos povos africanos e afro-brasileiros que foram tratados como escravos por muito tempo no nosso país. E aí Zumbi é essa grande referência, e é pensando o dia da morte dele que se tem hoje o Dia da Consciência Negra, que é para lembrar, né, desse homem, e para lembrar também da luta, como eu já disse, dos povos negros, das pessoas negras no nosso país, e as conquistas e a contribuição desse povo para a nossa nação, que é o Brasil. E aí, a escravidão acabou oficialmente em 1888, com a assinatura do que ficou conhecido como Lei Áurea, tá? Assinada pela Princesa Isabel. Mas por que é que existe então, professor, se a escravidão acabou? Por que é que a gente tem uma data para comemorar? Aliás, uma data para celebrar as conquistas, mas também para lembrar da luta. Porque, mesmo depois da escravidão, infelizmente, permaneceu no nosso país, e tem até hoje, infelizmente ainda, uma palavra chamada racismo. Pessoas que acham que quem tem pele negra ou quem não é branco é inferior, é diferente, não enfim, é pior. E isso não é verdade. Todas as pessoas devem ser tratadas com respeito, e os negros e negras principalmente, porque eles têm uma história de contribuição para o nosso desenvolvimento do nosso país muito importantes. Então, a gente precisa dizer não ao racismo. Meninos e meninas, todo mundo precisa dizer não ao racismo, olhar para os negros e negras, com a importância que eles têm, e tratar com respeito, dizer não ao racismo. Essa ideia de que o outro é pior porque é negro, essa ideia de que a outra não presta porque é negro, não quero conviver com ele ou com ela porque é negro, isso não existe, tá? É preciso construirmos o respeito, a consciência do respeito para com todas as pessoas, para com os negros e negras. Respeitar a luta desse povo que foi trazido do seu continente, da África, que veio para cá para ser escravo, e que hoje boa parte de nós é descendente desse povo, e essas pessoas têm uma contribuição muito importante para a nossa cultura, sobretudo. Então, respeitar todas as pessoas, respeitar os negros e negras é o nosso compromisso, é o nosso dever, o dever de todos nós. E lutar também contra o racismo. Não é só respeitar o negro e a negra, é também não concordar, não permitir, não achar bonito se você vê outras pessoas, por exemplo, na escola, o coleguinha abusando com o outro porque tem a pele negra ou tem uma pele um pouco mais escura, e você olhar e achar bonito. Você não pode achar bonito. Ah, mas eu não faço, professor. Maravilha, mas também não pode achar bonito. Se você vê acontecendo, tem que contar para a professora, contar para o professor. Se você puder dizer para o colega, olha, não faz isso, isso é errado, tá? Respeito a todo mundo, ok? Façam isso, que isso é muito importante, é necessário. E olha, o povo negro, como eu disse, é e sempre foi, e sempre será importante para a história do nosso país. Muitas coisas que nós temos na nossa cultura, na língua, na culinária, nos hábitos, nos costumes, tem origem aí, da cultura afro-brasileira, que é exatamente, tudo que surge, que vem da relação entre pessoas que nasceram no Brasil e pessoas que vieram da África. E hoje a gente tem uma cultura brasileira permeada por uma riqueza muito grande, e essa riqueza tem contribuição dos negros e negras, das pessoas afro-brasileiras, da cultura afro-brasileira. E aí, existe uma dessas, é só um exemplo, que é
A capoeira. A capoeira que foi usada aqui no Brasil como um instrumento de resistência, de luta do povo negro para se libertar da opressão, para se livrar da escravidão, para se livrar daquelas pessoas que os mantinham como escravos. E aí, ó, a capoeira tem uma história muito bacana e hoje é um dos esportes, né, faz parte da cultura que é conhecida no Brasil e no mundo inteiro e é muito respeitada. Existem grandes capoeiristas praticando a capoeira. Na próxima aula, nós vamos inclusive ter uma aula sobre capoeira. O professor já fez capoeira por muitos anos, conhece muitos capoeiristas e na próxima aula a gente vai conhecer melhor o que é a capoeira, os estilos, os golpes, as esquivas, a música, a cultura, a história. A capoeira é nossa, faz parte da nossa história. É importante que quem não conhece, conheça para valorizar, como a gente vem sempre dizendo. E aí eu espero que vocês tenham gostado da aula, mas antes de terminar, vamos para o nosso desafio, tá? Bom, o desafio é o seguinte: criar uma mensagem dizendo não ao racismo. Pode ser uma foto, tá? Ou pode ser uma foto de um cartaz, pode ser um vídeo, por exemplo, você dizendo, mandando uma mensagem de respeito, uma mensagem que diga não ao racismo, respeitar os negros e negras, respeitar a importância que eles têm para a história, para o presente e para o futuro do nosso país. Ok? Desafio lançado. E aí, uma mensagem final: pratique o respeito todos os dias, pratique o respeito com as pessoas. É isso que faz a nossa sociedade se desenvolver. Até a próxima aula. Abraços.